Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer também aos irmãos, às irmãs, pela cooperação, pela participação nos nossos cultos no domingo. Deus abençoe todos vocês. Ficamos especialmente honrados com a presença de todos vocês que lá estiveram. Que Deus abençoe e a gente deu início a uma nova jornada na nossa vida. Eu creio que essa jornada será uma jornada vitoriosa, sempre para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, amadas, eu quero convidá-los para que nós façamos uma meditação no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 4, versículo 24 em diante. Lucas 4, 24. Nós vamos ler a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa meditação aqui nesta noite. E está escrito assim: continuou a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras. E levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina, sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. Amém, Senhor. Graças a Deus por esta palavra e que o Espírito Santo, na sua grandiosidade, no seu poder, possa, nesta noite, aplicar a sabedoria e a unção desta palavra no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente está fazendo uma meditação de uma passagem muito interessante, porque Jesus estava defendendo o seu ministério, porque havia uma rejeição muito grande ao seu ministério. Jesus havia dito que um profeta ele não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa, na sua própria cidade. E Jesus estava denunciando isso, desmascarando a incredulidade dos judeus acerca da sua filiação de Deus, acerca dele ser o enviado de Deus, acerca de ele ser o Messias aguardado, o Messias prometido, e que os judeus não o aceitavam como Messias. Então Jesus ele vai e pega 2 exemplos lá no Velho Testamento de pessoas que não eram judias, de pessoas que não tinham direito à bênção, e mostra que a fé ela é fundamental. Quando a gente crê naquilo que a gente ouve, quando a gente obedece aquilo que nós ouvimos, e ele pega o exemplo de uma menina que foi levada escrava, e ela foi trabalhar como empregada doméstica, como alguém que estava ajudando ali nos afazeres de uma casa, e ela vê o seu senhor, ela vê o seu patrão tomado por uma doença incurável, tomado por uma doença naqueles dias que fazia com que a pessoa que contraísse essa doença, ele fosse afastado do convívio social, ele fosse afastado do convívio familiar, ele fosse afastado de todos e quaisquer convívio, ele tinha que ficar isolado. Essa pessoa havia sido acometida desta doença, essa pessoa chamada Naamã, e não havia nenhuma expectativa de cura, não havia naquele tempo nenhum tratamento, não havia naquele tempo nenhum hospital, ninguém podia fazer nada por aquele homem, que era um homem, humanamente falando, valoroso, era um alto comandante do exército sírio e um homem de muita importância, mas ele estava acometido por essa doença. E
aquela menina faz uma citação dizendo: se ele estivesse na cidade de onde eu vim, lá tem homem de Deus e certamente ele poderia ser curado. E quando ela faz essa citação, logo Naamã se interessa em saber quem era esse homem de Deus e o que ele faria para encontrar-se com esse homem de Deus. E ele vai, conversa com o seu rei e pede a direção para que ele apresente, né, mande uma carta apresentando Naamã ao rei de Israel para que Naamã fosse recebido e então tivesse contato com um homem de Deus chamado Elias, né? E ele vai imbuído dessa vontade de ter esse contato, mas ele chega ali e com uma certa arrogância, ele chega ali com uma certa vaidade, ele chega ali com um ar superior. E isso a gente infelizmente encontra muito isso. As pessoas vêm com um ar de superioridade e ele vai ali com esse ar de superioridade. E ele achou que fosse ser recebido com pompa. O homem de Deus nem o recebe, pede para avisá-lo para que ele vá ao rio e mergulhe 7 vezes. E ele diz: mas há rios melhores lá na minha cidade, como eu faria isso aqui? Ele arruma diversas desculpas, como nós seres humanos, sempre arrumamos desculpas para fugirmos daquilo que Deus está falando conosco. Então, a gente vê que, por causa dos soldados que estavam ali com ele, que eram homens de confiança, né, de Naamã, aqueles homens aconselham Naamã a não ir embora, já que ele estava ali, aproveitasse aquele momento, e ele, então, atendendo a voz dessas pessoas, ele vai e mergulha 7 vezes e ele é curado daquela lepra. Então, Jesus faz a citação desse milagre que Deus operou. Jesus faz a citação também de que havia, né, ele diz, no tempo de Elias, posso afirmar, que havia muitas viúvas, né, em Israel. Então, Elias, o outro Eliseu, eu queria só pedir perdão, fiz uma troca. Quem operou o milagre na mãe é Eliseu. Aqui é Elias, né? Então, Elias, ele estava ali numa situação de perseguição também, e Deus o abençoou de tal maneira, livrando ele, porque havia uma entidade maligna a qual as pessoas prestavam culto, e esse homem, esse Deus, era tido como Deus da chuva. Quer dizer, é ele que mandava a chuva, é ele que deixava de mandar chuva. Então, Elias faz um desafio, né, dizendo assim: eu vou orar e durante 3 anos e meio não vai durante um período, né, não vai chover sobre a terra, e a Bíblia diz que durante 3 anos e meio não choveu, provando que aquele Deus não era Deus da chuva, não era Deus de nada, porque não há outro Deus além do nosso Deus, irmãs. E não houve chuva, e nesse período de grande fome, de escassez, de necessidade, Elias é enviado a uma casa, a uma viúva, para ele ser sustentado por essa viúva. Aí Jesus faz a citação também, né? No tempo de Elias, posso lhes afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Então, notem bem assim, 2 casos, um homem e uma mulher que foram abençoados, mesmo não sendo judeus, porque eles acreditaram naquilo que homens de Deus falaram. Ainda que Naamã tivesse tido uma resistência, mas ele acabou obedecendo. E Jesus está ali falando e pregando na sinagoga, e as pessoas que estavam lá eram todas judias, né? Aquelas pessoas que estavam lá eram pessoas obedientes às leis judaicas. As pessoas que estavam lá, elas eram defensoras ferrenhas das leis judaicas. E Jesus está pregando e faz essas citações, e ele está falando que antes de ele fazer essas citações, ele diz: não há profeta com que tenha honra na sua própria terra. Então, Jesus está fazendo uma defesa do seu ministério. Ele está fazendo uma defesa da unção de Deus
que Deus havia dado a ele, e a graça dele ser o anunciador, dele ser o realizador, dele ser aquele que traria a salvação mediante fé, aquele que traria a oportunidade de salvação a todas as pessoas. E isso enraivece de tal maneira as pessoas que estavam ali na sinagoga, que eles se revoltam contra Jesus. Eles se revoltam contra este ensinamento de Jesus e contra a afirmação de Jesus de ser o Messias. Né? Eles não aceitam essa fala de Jesus. Eles não aceitam essa pregação de Jesus. Eles rejeitam isso. Jesus está se declarando como mensageiro da redenção e eles rejeitam Jesus como mensageiro da redenção. E eles vão, de tal maneira, contra Jesus para tentar matá-lo. Né? Então, notem, irmãos, a grande inversão de valor. Né? Aquelas pessoas que se diziam religiosos, aquelas pessoas que estavam ali reunidas para defenderem as leis judaicas, para defender os ensinamentos das leis judaicas, agora eles se revoltam de tal maneira e tentam matar Jesus. Aquilo que era a razão deles estarem reunidos, porque um dos mandamentos da lei qual é? Não matarás. E eles estavam ali agora infringindo este mandamento, tentando infringir esse mandamento, e estavam tentando levar Jesus à morte. Eles queriam levar Jesus até a divisa ali da cidade e jogá-lo num precipício, porque a cidade era num lugar alto. E jogar Jesus num precipício, tentando tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. E nisso nós vemos também mais uma lição preciosa, que Jesus, quando ele está para ser crucificado, ele diz assim: ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu a dou. E aí está uma prova muito clara desse poder, dessa graça de Jesus, porque a gente precisa entender isso. O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é um sacrifício voluntário. Ele não foi mandado para a cruz por força. Ele não foi mandado à cruz pelos seus algozes, por aqueles que queriam matá-lo, por aqueles que queriam destruí-lo. Ele se entregou. Ele se entregou num gesto de amor, de misericórdia, de perdão a todos nós, porque ele é o exemplo vivo. Ele é a glória de Deus. Ele é aquele que despojou da sua glória e veio salvar a humanidade. Ele veio salvar pecadores que antes não tinham acesso a Deus, homens e mulheres que, por nascimento, não teriam direito à salvação, porque a salvação era, naquele tempo, considerada um privilégio apenas dos judeus. A filiação a Deus era um privilégio apenas dos judeus. E Jesus veio mudar essa condição. Jesus veio dar a mim e a você a oportunidade de salvação mediante fé, mediante obediência à palavra, mediante confiar na palavra do nosso Deus. E nós temos hoje esta graça viva na nossa vida. E eu posso, irmãos, você pode crer. E Deus usa quem Ele quer. E Deus usa irmãos e irmãs simples, pessoas que às vezes não têm nenhuma condição, humanamente falando, de sabedoria que terrena. Não tem, às vezes, nenhum estudo graduado, mas Deus usa essa pessoa com unção, Deus usa essa pessoa com poder, Deus usa essa pessoa com autoridade. Deus usa, irmãos, e essa pessoa é vaso na mão do Senhor. Eu me recordo muito bem, irmãos, assim, de uma irmã que, no tempo que nós congregávamos no Brasil para Cristo, ela era mãe do pastor Benedito, ela já dorme no Senhor já há alguns anos, e essa mulher, ela não sabia ler uma linha, ela não sabia reconhecer um A de um E, de um I, ela não sabia diferenciar nada. Ela era totalmente analfabeta. Mas Deus dava a ela uma condição de sabedoria. Deus dava a ela uma unção, irmãos, tão preciosa, que ela chegou assim a narrar, nós fomos testemunhas disso, né? De que médicos iam procurá-la para ouvi-la, para que ela falasse, porque quando ela falava, trazia paz ao coração deles. Homens letrados, homens reconhecidos aqui no mundo como doutores,
eles iam procurar essa mulher indouta, essa mulher que não tinha nenhuma condição, mas quando ela era tomada pelo poder do Espírito Santo, ela falava e essas pessoas lhes davam ouvido. Então a gente precisa notar e crer que Deus usa vasos. E eu quero declarar nesta noite, meu irmão, minha irmã, você é um vaso de Deus. Deus te escolheu, Deus te remiu, Deus te tirou da situação, da condição que você estava aqui no nosso meio, de pessoas que estão aqui na nossa tela. Tem pessoas que eram bêbadas, tem pessoas que eram drogadas, tem pessoas que estavam com as suas vidas perdidas. E um dia Jesus entrou no coração dessas pessoas e mudou a vida delas. Jesus transformou a vida delas. Jesus transformou o caráter delas. E ninguém pode mudar o caráter a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio do poder do Espírito Santo em cada um de nós. As coisas que nós amávamos, nós não amamos mais. As coisas que nós queríamos, nós não queremos mais. Hoje nós queremos viver o Evangelho, obedecer à palavra do Senhor Jesus. Jesus entrou em nossa vida e nos fez de novo. Nós nascemos de novo. As coisas velhas da nossa vida se passaram e eis que tudo o Senhor fez de novo. E a gente precisa glorificar a Deus cada dia por isso. E a gente precisa honrar os nossos irmãos. A gente precisa honrar as nossas irmãs. A gente precisa crer que Deus tem levantado no nosso meio varões e varoas cheios do poder do Espírito Santo, que Deus tem falado no meio da igreja, que Deus tem falado aqui nas nossas lives, que Deus tem usado vasos com unção. E esses homens e mulheres de Deus que ontem não era nada, hoje são vasos escolhidos de Deus. E às vezes eu aponto meu dedo, às vezes eu julgo, às vezes eu olho para eles e menosprezo. E essa é a condição que Jesus estava desmascarando ali naquele tempo dos judeus, que eles olhavam com um olhar de superioridade. Eu sou mais do que você. Eu não sou mais do que você, não, meu irmão. Eu não sou mais do que você, não, minha irmã. Você e eu somos iguais. Que uma bênção de nós termos Jesus Cristo na nossa vida. Nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, vamos honrar os nossos irmãos. Vamos honrar a nossa igreja. Vamos honrar os nossos obreiros. Vamos honrar as nossas irmãs. Vamos honrar o lugar que Deus nos deu. Vamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito, porque a gente fica olhando, mas aquela igreja tão grande, ou aquele outro ministério. Irmãos, Deus nos deu a honra de termos uma família espiritual. Deus nos deu a honra de nós sermos irmãos e irmãs, de nós batalharmos juntos. E eu preciso te honrar, e nós precisamos nos honrarmos uns aos outros, porque não é grande no nosso meio a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Unicamente a Ele seja a honra, seja a glória, seja o louvor, seja a adoração, seja toda a glorificação, porque só Ele é Deus. Todos nós estamos ali para buscar a presença do Senhor. E você, quando se reunir aqui na live, lá na nossa igreja, aos cultos presenciais, aos domingos, nós queremos, como família, glorificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos dizer, seja bem-vindo aqui conosco. É um prazer ter você aqui, mas isso não é da boca para fora. A gente quer sentir isso na nossa pele, no nosso rosto, na nossa maneira de olhar para você com um olhar de fé, com um olhar de amor, com um olhar de respeito, com entendimento de que Deus é Senhor meu, mas Ele é Senhor seu também. É o nosso Deus. E que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha amada. E que Deus nos una de maneira tal que o respeito, o amor, pelos nossos irmãos esteja acima de qualquer situação. E é isso que nós estamos objetivando como igreja. É para isso que nós estamos iniciando um novo trabalho. E eu não posso respeitar aqueles que chegarão se nós não respeitarmos os que já estão. Então, a você, meu irmão, de coração, todo o meu respeito. A você, minha irmã, a você, obreiro, a você do Ministério de Louvor, a você da equipe de irmãs, a vocês que se dedicam, a vocês que trabalham, a vocês que ofertam, a vocês que cantam, a vocês que se reúnem, a vocês que ficaram conosco lá na casa do pastor Walter, e agora nós estamos juntos ali na igreja, a nós que ficamos um bom tempo aqui só pela live, a você todo o meu respeito, a você todo o meu amor, todo o meu carinho, porque você é meu irmão, e juntos nós somos a família
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Fique com Deus e Deus te guarde em nome de Jesus. Obrigado. Amém, pastor.